Muito boa noite a todos e a todas, para a turma do noturno. Muito bom dia aos alunos e às alunas do diurno. Eu estou gravando, hoje já é noite aqui. Vamos começar com essa apresentação dos crimes contra o patrimônio, passando pelo furto e pelo roubo. Dois crimes muito próximos em relação aos crimes patrimoniais, exatamente porque são crimes que atacam o patrimônio, retiram das suas vítimas o patrimônio, diminui o seu patrimônio. A diferença vai estar no emprego da grave ameaça e da violência que caracterizam o crime de roubo. Quanto ao furto, não há essa violência e nós vamos então começar por ele. Com relação à objetividade jurídica, nós temos, é importante dizer que tem que haver uma diferenciação entre propriedade e patrimônio. Isso principalmente porque o patrimônio envolve uma valoração econômica, deve ser a propriedade apreciável economicamente para poder ser objeto, então, do ataque patrimonial, do crime contra o patrimônio, no caso, tanto do furto quanto do roubo. Isso é importante porque, apesar de termos determinados objetos, determinados bens no nosso patrimônio, que pode ter um grande valor sentimental, se não houver apreciação econômica, esse bem não será objeto material de crime patrimonial. Nos crimes contra o patrimônio, nós temos o crime de furto, o crime de roubo e extorsão, o crime de usurpação, o crime de dano, o crime de apropriação indébita, o estelionato e várias outras formas de fraudes que são cometidas e, por fim, a receptação. Ainda podemos encontrar alguns crimes com natureza patrimonial fora deste título dos crimes contra o patrimônio, como no caso do peculato, na corrupção passiva, na concussão. Todos esses aqui são crimes contra a administração pública, mas têm alguma conotação de natureza patrimonial. O crime de furto, ele é punido na sua forma simples, com pena de 1 a 4 anos e multa. A objetividade jurídica é a propriedade ou a posse, isto é, o possuidor de um bem também pode ser vítima do crime de furto, além do próprio proprietário. Nesse sentido, quando falamos de objeto material relacionado à objetividade jurídica, isto é, a objetividade jurídica, o bem jurídico socialmente relevante que é tutelado na norma, é o patrimônio público, nós já dissemos. Mas o objeto material sobre a qual recai a coisa, sobre qual recai a ação, tem que ser coisa que seja pertencente a alguém, pertencente a uma outra pessoa. E o legislador usa o termo coisa alheia móvel. No que se refere a coisas abandonadas dentro dos atributos da propriedade, além de usar, gozar, ter, reter, a derrelição, isto é, o abandono. Quem é dono pode dizer não quero mais uma coisa e abandoná-la. Nesse sentido, a coisa abandonada não tem dono e ela pode ser apropriada por outra pessoa. Portanto, coisa abandonada não pode ser objeto material de furto. Entretanto, quando se refere a coisas perdidas, extraviadas, um bem economicamente apreciável, que tenha valor, que foi perdido, ele pode não ser objeto de furto, mas será crime porque será objeto de apropriação de coisa perdida, que tem um tipo específico lá nos crimes de apropriação indébita que a gente ainda vai estudar. Quanto aos elementos, nós podemos nos referir ao elemento subjetivo do tipo penal, do furto, que é, obviamente, a vontade livre e consciente de subtrair algo que sabe que não é seu, que pertence à terceira pessoa, portanto, na teoria clássica seria o dolo. Porém, está agregada na definição do crime de furto uma circunstância que é um especial fim de agir, que é subtrair para si ou para outrem. Este é um especial fim de agir que vai influenciar no chamado furto de uso. Porque quando nós estamos diante de alguém que não quer subtrair
para si ou para outrem, isto é, tem a intenção de restituir a coisa, nós podemos pensar em qualquer outro fato crime, menos no crime de furto, porque faltaria esse especial fim de agir que é exigido pela norma. O sujeito usa um bem de terceiro, que ele sabe que é de terceiro, portanto ele se apropriaria, mas ele não quer se tornar dono da coisa. Então nós vamos verificar que ele não subtrai para si ou para outro, e então a conduta seria atípica do ponto de vista do furto. Quanto ao elemento normativo, está aí presente, nós vimos, coisa alheia móvel, coisa que pertence a terceiro, alheia. Isso é um elemento normativo do tipo, não é? E que então faz parte desta caracterização do crime, dos elementos para a caracterização do crime, e também deve ser, como já dissemos, um bem economicamente apreciável. Há uma certa divergência doutrinária a respeito do momento da consumação do furto, se seria apenas com a retirada da coisa, com a subtração da coisa. Porém, o que predomina na doutrina e na jurisprudência é que a consumação se dá com a retirada da coisa subtraída, que nós chamamos também de res furtiva, a retirada da esfera de vigilância da vítima. Quando isso sai da esfera de vigilância da vítima, do domínio de ação por parte da vítima em relação à coisa, ela teve o seu patrimônio diminuído, e isto caracteriza, então, o furto. Esta circunstância ainda deve estar associada, segundo a doutrina e a jurisprudência, a uma segunda circunstância, que é a posse tranquila pelo agente, isto é, pelo sujeito ativo do crime. Então, retira da esfera de vigilância da vítima um furto dentro de uma loja de eletrodomésticos, ou seja, enquanto o sujeito está com a coisa dentro da loja, ainda está dentro do domínio. Se ele está saindo com esse objeto, com esse bem, e ele é pego em flagrante, seria tentativa. Mas no momento em que ele sai da loja, ele retirou da esfera de vigilância da vítima, e ele vai sair dali, podendo depois ser até capturado. Mas se ele teve por algum momento a posse tranquila dessa coisa, quando a gente fala tranquila, é distanciada da vigilância da vítima, e de uma maneira que ele pode, então, agora dizer que é sua. Eu falava de uma loja, então, um segurança num shopping center que pergunta o que é isso, o que você tem, ele ainda pode dizer, isso me pertence, eu comprei, enfim. Nesse sentido, já teríamos a consumação, ainda que permita a prisão em flagrante. É importante alguns aspectos que consideram sujeitos do crime, seja o sujeito passivo ou sujeito passivo, que nós vamos chamar de aspectos subjetivos. Com relação à participação posterior, ou seja, já consumou o crime de furto, o que nós temos é um crime que ainda vamos estudar no segundo semestre, que é o favorecimento real, que é auxiliar fora dos casos de receptação e fora, obviamente, da hipótese de participação. Se o crime de furto já está consumado, não tem como falarmos em concurso de agente em relação ao furto, mas é uma participação, ou um auxílio, melhor dizendo, posterior à consumação do crime de furto. Também aqui nós devemos lembrar que tanto faz posse ou detenção, o sujeito que possuía ou que detinha a coisa. Eu empresto o meu carro para alguém dar uma volta no quarteirão, ele não é possuidor, está detendo o meu carro por meu consentimento. Se alguém furta o carro que estava com ele, na verdade, ele para, estaciona, deixa o carro por um instante, alguém furta esse carro, ele também é vítima, embora fosse apenas detentor da coisa. O possuidor também pode ser vítima, além do proprietário, como já vimos. Se nós falarmos de cadáver, todos nós sabemos que cadáver é coisa fora do comércio, que não tem uma apreciação econômica, mas no artigo 211, num tipo específico, portanto, o princípio da especialidade, nós temos o crime de subtração de cadáver. Está previsto no artigo 211, portanto, não se confunde com o objeto material do crime de furto que estamos analisando. Uma questão importante também na casuística é o furto de talões de cheque em branco. O furto de talões de cheque em branco, ele não tem valor econômico.
ainda que esteja em branco e já esteja assinado pelo titular da conta corrente desse talonário, muito embora hoje em dia se use o dinheiro de plástico, não é? O cartão de débito, essa coisa toda, mas ainda existe quem utilize talão de cheque. Mas o furto de talão de cheque, como sendo objeto material que não tem valor econômico, não se pode comercializar talão de cheque, não tem valor nenhum, não sendo um mercado paralelo, mas aí também é uma atividade ilícita e criminosa, ele não poderá ser objeto de furto, embora seja ato preparatório de estelionato, que ainda vem, que pode vir, não é, a ser cometido com esse talonário, seja o talonário com as folhas em branco, com assinatura, mas não preenchidas, seja ele totalmente sem preenchimento, não é? De qualquer maneira, não tem valor econômico, portanto, não preenche um dos nossos requisitos para o crime de furto. E o conceito de bens móveis, é importante dizer, ele diz respeito ao sentido de deslocamento concreto da coisa, se ela pode ser levada de um lugar para outro. Nós sabemos lá do direito civil que nós temos bens considerados imóveis, embora tenham mobilidade. Um navio, uma embarcação, uma aeronave, embora desloquem, sejam coisas que tenham mobilidade, para o direito civil ele é considerado coisa imóvel, com registros específicos e assim por diante. Porém, o que importa para o direito penal para caracterizar o crime é esta mobilidade. Então, a despeito da ficção jurídica no direito civil de que uma aeronave é bem imóvel, na verdade, para o direito penal será objeto de furto, porque o que se considera é a mobilidade, é o deslocamento da coisa. Temos ainda por equiparação, e é importante dizer, que o legislador colocou no furto a hipótese de ser considerada coisa móvel a energia. Isto vem já desde o Código de 1940. No Código de 1940 se incluiu a energia porque ela pode ser desviada, de certa maneira apropriada, enfim, por meio de fraude. Então, nós não teríamos aí um furto simples, mas um furto qualificado pela fraude. A energia, os desvios da energia, que tem um custo e tem um valor, um preço a ser pago por ela, pode, então, ser considerado, e por equiparação, em coisa móvel para fins de caracterização do crime de furto. Várias as hipóteses nós podemos encontrar de energia. Energia atômica, energia térmica, energia hidráulica, energia solar, enfim, são várias as hipóteses. Podemos, inclusive, falar, e não podemos perder no horizonte, da energia genética. Hoje, como existem bancos de sêmen de animais, de raça, de produção, o furto deste sêmen armazenado em um determinado laboratório que permite transferir a bagagem genética, portanto, a energia genética desse armazenamento, desse produto armazenado, e apreciável economicamente, portanto, podemos falar de furto de energia por equiparação quando for assaltado um banco de sêmen de animais, de gado bovino, enfim, de cavalos, enfim, de equinos. Portanto, é possível, sim, a questão da equiparação pela energia, que é considerada coisa móvel por equiparação. Nós temos no Código Penal algumas punições mais brandas em relação ao furto, ou alguns aspectos a serem considerados que até descaracterizam o furto. O furto famélico, o furto de bagatela, coisa de valor insignificante. O furto de uso, como eu já disse, é atípico, porque há o elemento normal, o especial fim de agir, que é realizar a subtração para si ou para outrem. Quem vai usar não está subtraindo para si e nem para outra pessoa. Ele já manifesta essa intenção de devolução, manifesta na forma como age, porque depois de usar ele devolve. Não é? E não é nenhuma questão de arrependimento eficaz ou de arrependimento posterior, que pode caracterizar nos crimes sem violência, os crimes contra o patrimônio também. Mas aqui nós temos no furto famélico o que poderia
caracterizar, na verdade é um estado de necessidade que recebe essa denominação. Alguém está passando fome, ou um familiar dele, um filho, esposa, enfim, uma família está passando fome, e ele vai e furta coisas, gêneros alimentícios em pequenas quantidades, o suficiente para comer, 1 quilo de carne, enfim, uma dúzia de bananas, alguma coisa dessa natureza, é muito mais próximo do estado de necessidade do que propriamente de aplicação de princípio da bagatela, princípio da insignificância, enfim, são questões importantes que aqui se colocam na doutrina e que se discute bastante. Não é? Furto de bagatela, aí nós teríamos uma questão importante em relação à própria caracterização da lesividade do comportamento. Tão insignificante é o objeto material do ponto de vista da apreciação econômica que ele não causa lesão jurídico-penal significativa para a tipicidade do comportamento. Portanto, aplica-se aí, então, o princípio da insignificância e também da própria lesividade, que é aplicado no que se refere à responsabilização jurídico-penal. Tem um aumento de pena, apesar de ter sido colocado no título do slide punição mais branda, nós temos um aumento de pena de 1/3 em relação ao furto noturno, aquele furto realizado durante o repouso noturno. O legislador penal de 40 adotou um critério psicossociológico, de tal modo que, então, no momento em que, numa cidade pequena, as pessoas costumam estar repousando, esse é o período noturno aí para os efeitos jurídico-penais. Numa outra cidade que quase ninguém dorme, então já não tem tanto essa questão do aspecto do repouso noturno preponderando. E essa causa de aumento de pena é muito criticada pelo César Bittencourt. Por quê? Porque o legislador quer, com essa causa de aumento, ele quer proteger ou punir de forma mais severa o momento em que as pessoas, que a vítima esteja mais vulnerável, por se tratar de um momento em que ela está na sua casa repousando, então ela se desvencilha de mecanismos próprios de alerta a si mesmo para se proteger, e aí o ladrão, enfim, o sujeito ativo invade essa casa. Nesse sentido, até em razão de não ser uma questão de pôr do sol e momento que nasce o sol como sendo os momentos para definir o momento em que será considerado furto noturno, é, nesse sentido psicossociológico, o repouso noturno, associado a estar a casa habitada. A ausência dos moradores na casa caracterizaria, então, uma casa desabitada, sem aquela potencialidade de termos vítimas presentes e desprotegidas ou desguarnecidas de uma proteção, pegas de surpresa porque estariam repousando. Esse é o entendimento que a jurisprudência e a doutrina adota para a definição do repouso noturno. Portanto, esses dois aspectos, que seja durante o repouso noturno, por um aspecto psicossociológico, e que seja em relação a uma casa habitada, não que potencialmente estaria habitada. Portanto, pensem os alunos naquele sentido que na casa em que moram, na república em que moram, durante as férias ou durante um afastamento social pela pandemia, como nós vimos, não tem ninguém na casa, se alguém entra, ainda que seja meia-noite, 1h da manhã, mas não tem ninguém lá, nós não vamos aplicar a causa de aumento de pena, embora nesse horário seja um horário que normalmente haveria pessoas repousando naquela casa. Estando pessoas naquela casa, isto potencializa, o perigo para essas pessoas é potencializado em razão da possibilidade de se transformar num roubo, numa ameaça ou numa violência contra o morador. Essa era a preocupação do legislador. Temos, sim, uma causa de diminuição de pena aqui no furto privilegiado, que é na hipótese em que a coisa furtada seja de pequeno valor.
Houve vários debates na doutrina e na jurisprudência a respeito do que seria coisa de pequeno valor. O aspecto objetivo é muito melhor do que o aspecto subjetivo na consideração de coisa de pequeno valor, porque se considerarmos de pequeno valor em relação a quem é a vítima concretamente considerada, portanto um critério subjetivo, pode ser que estejamos falando de alguém que tem um patrimônio muito grande e uma coisa, ainda que seja de valor apreciável e alto, não é? Poderia o impacto no patrimônio ser tão pequeno ou insignificante que isso seria coisa de pequeno valor, assim como algo de um pequeno valor que possa ter um grande significado ou impacto para uma pessoa de menor posses, também seria considerado coisa de pequeno valor. O que se entendeu e que se tornou consenso é a utilização do salário mínimo. Como a Constituição diz que o salário mínimo é o mínimo para a existência, enfim, considera-se coisa de pequeno valor, por construção doutrinária e jurisprudencial, aquela que tem um valor inferior ao salário mínimo. Exige o legislador ainda que o réu seja primário para os benefícios do chamado furto privilegiado. E aí, quais são as consequências que ele pode ter ou benefícios? É a transformação da punição de reclusão, a reclusão de 1 a 4 anos, a reclusão e detenção. A única consequência prática de reclusão e detenção seria quanto ao regime de cumprimento da pena, porque a reclusão pode começar no regime fechado, dependendo da quantidade da pena, mas a reclusão, fechado, semiaberto ou aberto, a detenção, semiaberto ou aberto. Como estamos falando de um crime, de alguém primário, que tem uma pena punida de reclusão de 1 a 4 anos, essa mudança normalmente não tem grande impacto, porque 1 ano já permitiria a substituição por outras punições, porque a pena é menor que 4 anos, penas restritivas, enfim, e então não haveria consequência prática a reclusão ou detenção. Interessa essas duas outras alternativas, a redução da pena de 1/3 a 2/3, lembrando que 2/3 é o máximo da diminuição da pena, por exemplo, na tentativa, então é uma diminuição significativa, com consequência concreta para o beneficiado, ou apenas a pena de multa. Aplica o juiz, então, apenas a pena de multa, pela presença da coisa de pequeno valor e ser o réu primário, o que me parece mais vantajoso para qualquer réu nessas circunstâncias. Aqui eu trago uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, não é? Mostrando que houve um caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça de furto de produtos alimentícios avaliados em R$ 62,29, não é? E chegou ao Superior Tribunal de Justiça, um caso do Estado de São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, chegou ao Superior Tribunal de Justiça, que entendeu que havia a ausência de lesividade do fato imputado, recomendando a aplicação do princípio da insignificância, isso por meio de habeas corpus, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, neste ano, 17 de fevereiro de 2020. Temos também aqui um outro caso de aplicação do princípio da insignificância, no mesmo caminho, tentativa de subtração de chocolates avaliados em R$ 28. Temos aí, sim, o reconhecimento do princípio da insignificância. Também, no outro caso, do Estado de São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, aqui o relator foi o ministro Sebastião Reis Júnior, de 2014, essa decisão, não é? Em que ele conclui que a conduta do réu não traduz lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado. E vai além, ele acrescenta que nem a reincidência, nem a reiteração criminosa, tampouco a habitualidade delitiva, são suficientes por si sós, isoladamente, para afastar a aplicação do denominado princípio da insignificância. Portanto, são normas são decisões muito paradigmáticas para a compreensão do princípio da insignificância em matérias de furto. Aqui uma outra decisão, já do ministro Marco Aurélio Belize, em relação a um HC do Rio Grande do Sul. Ele vai dizer que aqui, no caso, o furto foi de um par de óculos avaliado em R$ 200,
e aplicou o princípio da insignificância e da intervenção mínima, e diz os requisitos para os postulados da insignificância: mínima ofensividade da conduta do agente, não houve emprego de violência, não houve nenhuma ameaça, nenhuma periculosidade social da ação, foi um furto, provavelmente em alguma loja, não é, de óculos, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Portanto, ele enfatiza que o caráter subsidiário do sistema penal demanda ou implica na intervenção mínima, que é um outro princípio do Estado democrático de direito. Portanto, aí está uma decisão paradigmática nesse sentido. Do furto simples, nós passamos ao furto qualificado. O furto qualificado é punido com uma pena de 2 a 8 anos e multa, se presentes, então, as circunstâncias qualificadoras. Aqui é importante a gente tentar abordar um pouco cada uma das qualificadoras. A primeira delas é o rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Rompimento de obstáculo à subtração da coisa significa um obstáculo exterior à coisa que será objeto material do furto. Isso é muito importante. Por exemplo, quebrar o vidro de um carro para furtar esse carro não era obstáculo. O vidro que se separava, que era exterior ao carro. Arrombar um portão de uma casa, de uma garagem, e de lá furtar o carro é rompimento de obstáculo. Mas quebrar o vidro para furtar o próprio carro não o será. Por outro lado, aí o legislador não conseguiu alcançar as hipóteses que trariam a forma como definiu essa qualificadora. Quebrar o vidro daquele carro que eu mencionava para furtar um notebook, uma mochila que estava com bens de valor dentro do automóvel, vai caracterizar o furto qualificado, porque o vidro fechado é um obstáculo exterior ao computador que está lá dentro e, portanto, caracteriza o furto qualificado. Com relação ao abuso de confiança, o que nós temos aqui é uma espécie de relação pessoal que já existe entre o sujeito passivo e o sujeito ativo. A doutrina e a jurisprudência traz isso como uma traição à confiança da vítima. Mas esta confiança, que foi objeto de abuso, ela já tinha que existir, não apenas entre sujeito passivo e ativo, mas entre a coisa de valor que o sujeito passivo permite o acesso ao sujeito ativo e ele se vale dessa confiança. Em outras palavras, imaginem num estabelecimento, numa empresa onde haja um cofre com dinheiro dentro desse cofre. O funcionário que tem a confiança e tem a relação de confiança, além da relação de emprego, para abrir o cofre, porque ele sabe o segredo, tem a chave, e ele se vale desse acesso e dessa liberdade para subtrair os valores que lá estão, ele comete o furto com a qualificadora do abuso de confiança. Entretanto, um outro funcionário que trabalha nessa empresa, que vê o cofre aberto, alguém esqueceu aberto ou ainda não fechou o cofre, ele se aproveita para retirar de dentro, para subtrair coisas de valor, ele já não incidirá na qualificadora, mas sim em agravante de abuso de confiança, mas não como qualificadora. Porque a ele não era dada a confiança de acessar o interior desse cofre, não sabia o segredo, nem tinha a chave, teve que se valer de um momento que estava aberto o cofre, no exemplo que eu dei. O furto mediante fraude, esse traz um pouco de trabalho e exige um pouco da atenção de todos nós. Fraude, muito claro, é o artifício, é o ardil, é a artimanha, o estratagema, tudo o que possa enganar a vigilância da vítima. O crime de furto, para consumar, depende de retirar a coisa da esfera de vigilância da vítima, portanto, o furto faz com que ela não perceba, não esteja atenta àquilo que está acontecendo com o seu bem, não é? Aquilo que está acontecendo com o objeto material do crime, que lhe pertence.
que lhe pertence. Isso é importante. E eu disse de uma certa dificuldade, porque nós vamos confrontar e vamos constatar que no estelionato também está presente a fraude, não é? E é obter uma vantagem indevida mediante o emprego de fraude, que vai levar a vítima a um erro. Então, qual a diferença entre o furto qualificado pela fraude e o estelionato, que também tem fraude? A diferença está na circunstância unilateral da ação no furto e bilateral no estelionato. Já explico. A fraude no furto leva somente ao sujeito ativo ter a compreensão do engano que está sendo feito para que a vítima não perceba que a coisa esteja saindo do seu patrimônio. Lá no estelionato, no artigo 171, a fraude faz com que a vítima tenha um erro, ela tem uma falsa representação da realidade e ela concorda que a coisa saia do seu patrimônio, porque ela acredita, por exemplo, que está tendo uma contraprestação. Ela acredita que aquele cheque ou aquele dinheiro falso que está sendo lhe entregue para pagamento da coisa está entrando no seu patrimônio. Enquanto a coisa sai do seu patrimônio, aquele dinheiro está entrando, então ela não tem prejuízo. Ela está enganada, está tendo prejuízo em razão da fraude, que ela não sabe, pela mentira, pelo ardil, pela construção de um estratagema e que acaba fazendo com que ela não perceba e concorde. Por que bilateral? Ela vê, tanto quanto o sujeito ativo, a vítima vê que a coisa sai do seu patrimônio, por isso bilateral. Ela consente que saia, porém ela não tem, em razão da fraude, em razão do engano, ela não tem a compreensão de que está sendo enganada e nada está entrando no seu patrimônio. Aqui na fraude do furto, a vítima está enganada em razão da fraude, porém para não visualizar que a coisa vai sair do seu patrimônio. E ela nem concorda com isso. O sujeito que chega numa residência se apresentando como alguém da companhia telefônica, vestido como sendo de uma empresa telefônica, que a vítima recebe os serviços dessa empresa pedindo para fazer testes no interior da casa e ela acredita que é o funcionário, furto mediante fraude, se quando ele entra, de lá ele subtrai alguma coisa, que a vítima nem vai perceber. Então ele entra, vê coisas de valores e sem que a vítima perceba, ele retira. Qual foi a fraude? Foi se passar por um funcionário de uma empresa para que a vítima abrisse as suas portas e de lá de dentro ele pudesse subtrair objetos. Eu mencionei da energia, que é equiparada como coisa alheia móvel. Ora, quando alguém realiza algum artifício antes do medidor de consumo de energia elétrica para realizar o seu consumo e esse consumo não ser medido, não ser registrado por aquele aparelho, ele está cometendo uma fraude. Esta fraude, portanto, vai fazer com que o furto da energia elétrica, no exemplo que eu estou dando, seja um furto qualificado pela fraude. Isso é importante. Mais à frente, eu vou já mencionar, mas mais à frente existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal estabelecendo que o furto de sinal, o que se chamaria de furto de sinal de TV a cabo, não corresponde à energia, portanto é comportamento atípico e não caracteriza furto mediante fraude. Embora seja ilícito, embora haja uma fraude, mecanismos ou aparelhos captando esse sinal de forma fraudulenta, já foi tratado como crime de furto, mas por uma analogia, por uma interpretação extensiva à hipótese. Por quê? Porque o sinal de TV a cabo não é energia. O Superior Tribunal de Justiça chegou a tentar sustentar que seria uma espécie de energia, enfim, a energia se consome, a do sinal não se consome, e todos estão ao mesmo tempo ligados naquele sistema, como regra, assistindo o mesmo filme, o mesmo programa, enfim, não há uma subtração de energia quantificável e apreciável economicamente, porém há a fraude, sem dúvida nenhuma, e o Supremo então disse que TV a cabo não se equipara à energia, portanto não será furto.
não caracterizará furto e nem furto mediante fraude. No furto mediante escalada, nós temos aí que normalmente a gente pensa numa dificuldade para se chegar até a coisa, se escala, se sobe. Normalmente essa é a forma mais comum na escalada. Porém, quando se fura um buraco para romper a distância e se alcançar a coisa que será objeto do furto, o roubo ou furto, na verdade, do Banco Central no Ceará, que virou até filme, quando eles furam o túnel e chega por debaixo do banco até o cofre e de lá há subtração de dinheiro, de valores, foi um furto mediante escalada. Para simplificar, se a escala musical sobe e a escala musical desce, fica claro que, na verdade, essa escalada é a realização de um esforço, seja saltando um fosso, seja conseguindo subir num muro alto ou até o telhado de uma residência ou de um supermercado, de um estabelecimento, para entrar dentro dele e realizar o furto, escalada, furar o buraco e passar por baixo de um muro e chegar do outro lado onde está a coisa a ser subtraída, também escalada. O furto mediante qualificado pela destreza é aquele que exige uma especial habilidade do sujeito ativo. É aquela situação em que o sujeito realiza, passa por você, realiza como se fosse um número de mágica e retira na sua frente seus bens de valor, seu dinheiro, a sua carteira, e você nem percebe, em razão da destreza, em razão dessa especial habilidade que o sujeito tem e que, portanto, é também um furto qualificado. Ainda é qualificado o furto pelo emprego de chave falsa. E aqui é importante deixar bem claro, é um instrumento diverso da chave verdadeira. Pode ser um alfinete, um grampo, um clips, uma micha, que é o nome técnico para um instrumento utilizado para abrir portas, porém, jamais poderá ser usada uma cópia da chave verdadeira. A cópia da chave verdadeira não é falsa. Não é falsa. Assim como uma chave eletrônica, conseguir uma chave eletrônica por meio de um equipamento que se coloca, não é? Existe um equipamento eletrônico que às vezes se coloca em caixas eletrônicos, em que a vítima passa o seu cartão pensando que vai fazer uma operação no caixa eletrônico e lá digita sua senha, enfim, a fita magnética com os dados do cartão e mais a senha que o cliente digitou, ele é captado por esse instrumento. O apelido dele, na voz corrente policial, é chupa-cabra. O equipamento retira e o sujeito ativo vai pegar agora a chave verdadeira para cometer, pode ser para cometer, então, furto mediante fraude, com a chave verdadeira. Chave, inclusive, eletrônica, no exemplo que eu estou dando. E não propriamente furto qualificado por chave falsa, porque essa chave eletrônica é o PIN, é a verdadeira senha que se usaria naquele cartão eletrônico. O legislador, por fim, estabeleceu como qualificado o concurso de agentes. 2 ou mais pessoas realizam a subtração. Esse concurso, aqui é importante dizer, por 2 ou mais pessoas, então não há preocupação quanto a ser as duas imputáveis ou uma delas inimputável. Isso já foi debatido na doutrina da jurisprudência. Como o legislador fala de 2 ou mais pessoas, sem especificar se são pessoas imputáveis ou não, estará caracterizado o concurso de agentes para fins de qualificação do furto qualificado. Esse debate ele surgiu principalmente quando se verifica em furtos realizados entre adultos e adolescentes. Adolescentes não cometem crime, sim ato infracional, porque são inimputáveis penalmente antes dos 18 anos, mas gerou um debate doutrinário e jurisprudencial a respeito, sedimentando o entendimento que basta o critério numérico. Como já falei aí do furto de energia, são várias as espécies: energia elétrica, solar, térmica, luminosa, sonora, mecânica, atômica e genética, enfim, etc. Sinal de TV a cabo, portanto, não é energia, e
o Supremo Tribunal Federal, pela segunda turma, no voto do ministro Joaquim Barbosa, estabeleceu que, como não é energia, é atípico o comportamento, sendo inadmissível a analogia em malam parte em direito penal, nesse HC do Rio Grande do Sul, em 2011. O Superior Tribunal de Justiça, como eu já mencionei, chegou a sustentar que seria uma espécie de energia radiante, decorrente da radiação eletromagnética, nesse recurso especial aí também do Rio Grande do Sul, em 2010. Porém, o Supremo já assentou que é comportamento atípico. Agora, existem tratamentos mais severos em relação ao furto, como no caso do furto de automóvel, introduzido em 96 pela Lei 9.426, portanto, tratando, não é, nesse sentido, com uma pena mais severa de 3 a 8 anos, quando o furto for de automóvel, qualquer veículo automotor, automóveis, veículos de passeio, enfim, caminhões, lanchas, aeronaves, motocicletas, jet ski, etc., com a finalidade de levá-lo para um outro estado, ou então para o próprio exterior. Na verdade, há um momento, e lá em 96, no meio da década de 90, um movimento muito grande, constatando vários furtos, inclusive carros brasileiros em países vizinhos que não tinham produção daqueles veículos, e os carros, então, eram subtraídos, roubados ou furtados aqui no Brasil e levados para o exterior. O legislador, nesse sentido, de forma casuística, criou uma figura específica para o furto de automóvel. Tem aí nos slides algumas decisões tratando desse tipo de comportamento. Aqui é um furto qualificado sendo levado para outro estado, não é? Houve aí uma decisão, se quiserem aprofundar, tem aí então os dados do acordo. Neste outro habeas corpus, um roubo de veículo automotor sendo utilizado como moeda de troca para aquisição de drogas, e também do Rio Grande do Sul, e inclusive envolvendo uma quadrilha de tráfico internacional. Inclusive, nesse processo, são 15 os acusados. Foi incluído em 2018, diante do grande número, crescente número de furtos a caixas eletrônicos, não é? O furto com a utilização de explosivos. Foi incluído, então, aí o parágrafo 4º, letra A, que a pena é de reclusão de 4 a 10 anos, se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. A explosão, como a gente vai estudar para frente, ela pode ser considerada crime de perigo comum, porque pode atingir vários bens ou mesmo pessoas. De forma casuística também, em 2016, o legislador incluiu com uma pena de 2 a 5 anos, aqui no parágrafo 6º, a subtração de semovente domesticável de produção. Portanto, se há o furto de semovente domesticável de produção, ainda que abatido, esquartejado ali mesmo no local, não é, dividido em partes no próprio local, vai caracterizar o crime de subtração de semovente com uma pena maior. Também preocupado com aquela onda de furtos com explosão em caixas eletrônicos, foi incluído aqui o parágrafo 7º, no artigo 155, com pena de 4 a 10 anos, quando a subtração for de substância explosiva ou de acessório que conjunta ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Então, aí, a explosão tornou-se um crime com uma pena, basta a subtração de substância explosiva, já se aplica uma pena de 4 a 10 anos. Aí, em termos de casuística, tem um link num caso concreto, com um link no YouTube, de um furto de caixa eletrônico com explosivo, e já não era a primeira vez que estava acontecendo no mesmo local. Temos ainda no grupo do furto, o furto de coisa comum,
que é, então, coisa que tem que ser fungível, que vocês estudaram lá no direito civil, coisa fungível, coisa que pode ser substituída por mesma quantidade de espécie, quando se trata de condômino, herdeiro ou sócio. Porém, o sócio em relação ao outro sócio. Duas ou mais pessoas são sócias em relação a um bem fungível. Sacas de café, sacas de milho, por exemplo, várias situações poderiam caracterizar, ou em relação aos herdeiros, ou em relação aos condôminos, não é? E este sujeito ativo retira além da sua cota parte, porque se ele não passar da sua cota parte, como é coisa fungível, não haverá lesividade que reclama a intervenção penal. Pode haver questões ligadas à área do direito comercial, do direito civil e assim por diante. E é crime, esse crime de furto é crime de ação penal pública condicionada à representação. É importante dizer que, em relação à sociedade regularmente constituída, mas regularmente constituída, vocês estudam em sociedades e também no direito comercial, que o patrimônio da sociedade regularmente constituída não se confunde com o patrimônio dos sócios. Então, aquela hipótese que um sócio vai furtar, vai subtrair uma coisa que é da sociedade regularmente constituída, os patrimônios não se confundem, vai caracterizar apenas o crime do artigo 155, o furto do artigo 155, ação penal pública incondicionada, e não o furto de coisa comum, que é de ação pública condicionada à representação, e que aqui se refere aos donos da mesma coisa. O sócio não é dono das coisas da sociedade, embora seja o diretor, embora tenha direito de gestão e toda essa coisa, porém, em razão da ficção científica, da ficção jurídica, de que a pessoa jurídica tem personalidade, bens próprios, enfim, ela é distinta dos seus sócios, a subtração de suas coisas por algum dos sócios não vai caracterizar o furto de coisa comum, mas o furto simples. Eu espero que esteja claro quanto ao furto. Na sequência, farei em separado em relação ao roubo, que são os dois tópicos que normalmente tratamos numa mesma aula, mas aí para efeitos até de permitir que eu tome uma água e retome logo em seguida. Até lá.